Escolha de vida é uma coisa muito complicada. Não é uma coisa muito complicada por conta de que é algo muito difícil de você entender. No caso, você consegue entender isso muito facilmente desde quando você é criança. Porque os seus pais chegam e falam: se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então você vai entende o que aquela escolha vai trazer, qual é a consequência daquela escolha. Porém, uma coisa engraçada em relação a isso é que você não tem muito controle sobre algumas coisas depois de um tempo que você cresce. Por exemplo, quando você é criança, você não consegue entender a proporcionalidade de algumas escolhas que você tem. Então você não consegue entender que, tipo, se eu estudar mais hoje, eu não vou me dar mal naquela prova daqui a 2 semanas. Se eu fizer isso hoje, então vai ficar mais fácil para mim amanhã. Você vai começando a ganhar essa maturidade conforme vai passando o tempo, conforme você consegue entender de fato o que é que você pode considerar que é algo que vai ser um prazer imediato ou não. E a vida não é um jogo. Tipo, acho que todo mundo já sabe já que a vida não é um jogo. Você não é como se você pudesse resetar a hora que você quisesse a vida. De tipo, não estou gostando das minhas escolhas atuais, então vou resetar aqui o jogo, vou ir pro save antigo. Não. A vida é sempre contínua, então você tem que lidar muito com suas escolhas de vida. E às vezes essas escolhas de vida não são as coisas muito boas. Então, é algo que você fica pensando de vez em quando. Você fica uma coisa mais pensativa, de tipo, se eu fizer isso hoje, eu não sei qual vai ser a consequência amanhã. E quando você é adolescente, pelo menos ao meu ver, é um pouco mais fácil de você conseguir conceber algumas coisas. Se você tiver estudado o suficiente para isso, você consegue entender algumas coisas, como por exemplo, se eu estudar bastante, né, hoje, essa semana, para essa prova, eu vou me dar bem, eu vou conseguir passar. Mas algumas coisas também me parecem muito injustas, como por exemplo, se eu estudei pro Enem durante todo esse tempo e eu não consegui passar. São coisas que, ao mesmo tempo que parecem ser totalmente controláveis, não são tão controláveis assim. Isso é uma coisa que eu fico, meu Deus, é meio estranho até parar pra pensar sobre isso. E algo que me remete muito são obras japonesas, animes. Já que os animes, no caso, eles trazem muito aquela sensação de que, tipo, eu sou um jovem que posso fazer escolhas boas da vida. Tudo bem que eu entendo, calma lá, não vou me apedrejar. Eu sei que o japonês médio tem uma vida totalmente diferente de um brasileiro médio. Como assim? Basicamente, fora as oportunidades, obviamente, de vida que os japoneses podem ter, do que ao contrário dos brasileiros, por causa da situação socioeconômica. Mas um adolescente japonês médio, ele pode simplesmente trabalhar, ganhar um dinheiro que é realmente justo, de que realmente ele pode estar fazendo alguma coisa na vida dele, que ele pode escolher o que fazer da vida dele. Não que no Brasil você não consiga, tipo, seria meio ilógico você pensar que você não conseguiria viver da forma que você quer, mas obviamente várias e certas dificuldades que você teria de vida, como por exemplo, não sei se eu vou ter dinheiro suficiente para comer bem este mês. Você acaba tendo muita dificuldade na vida. E isso é algo que quando a gente vai crescendo e vai estudando, a gente vai parando para pensar. Então, fazer faculdade é uma decisão que não é para todos. É uma coisa que eu sempre costumo dizer lá na faculdade, que fazer faculdade não é para todo mundo, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade que eu e aquelas pessoas têm de poder escolher viver de uma forma totalmente extensiva e chata para poder estar conseguindo conceber entre trabalho, família e estudo. E quando eu falo família, eu também tô falando de relacionamentos, porque às vezes a gente esquece que universitários também têm família, e não é só família em questão de pai, mãe, avó, tio, tia. É também de relacionamentos. Então, um namorado, um amigo, que são pessoas que acabam sendo deixadas de lado. Isso tudo faz parte justamente das escolhas da vida que a gente vai tendo, do que a gente escolhe como bom ou ruim na nossa vida. E tudo isso comuna a gente crescer, envelhecer, sair da faculdade, escolher mais um pouco e envelhecer. E a gente, no final, decidir se as nossas escolhas foram boas ou ruins. Que é algo meio irônico, parando pra pensar. Porque você tem que escolher se o que você fez foi bom ou ruim durante toda a sua vida. Você vai basicamente avaliar toda a sua vida. Tudo bem que você pode ter vivido de forma totalmente irresponsável e chegar no final e concluir, nossa, eu vivi totalmente irresponsável, mas você já sabia isso desde o começo. Ou você pode viver a vida totalmente responsável e chegar no final da vida e você pensar, meu Deus, eu vivi a vida totalmente responsável, mas não era pra ter vivido tão responsável assim. O que mais se pode ser feito, na verdade, é ter experiência de pessoas mais velhas. Ouça pessoas mais velhas, o que é que elas mais se queixam na vida. Se elas se queixam de que, a minha maior queixa de vida é porque eu não vivi, sei lá, me divertindo com meus amigos, em relacionamentos incríveis, ter dado um chute naquela pessoa parasita tóxica, e por aí vai. E são escolhas de vida. É uma coisa mais irônica que a gente pode parar pra pensar, mas realmente são escolhas de vidas que nós temos. Que às vezes são boas, que às vezes são ruins, que às vezes não fazem tanto sentido assim, que às vezes fazem total sentido.
Isso é muito legal de se pensar porque não são coisas totalmente avulso, não são simplesmente coisas que a gente vive por viver. São coisas que de fato a gente pode escolher viver. E não me entendam mal, viver é uma coisa bem simples até, não é uma coisa tão complicada. Tipo, não porque um jovem está falando isso, mas simplesmente porque é uma coisa que eu já fui observando. Eu conversei com muitas pessoas mais velhas para chegar nessa conclusão. Você simplesmente precisa, obviamente, viver de uma forma que você acha importante. Ter algum significado para isso, ter algum motivo para viver. Eu sou professor. Então, para mim, querendo ou não, o significado da vida é ensinar outras pessoas, é fazer com que outras pessoas cresçam e evoluam na vida. E muita gente concorda, muita gente discorda desse objetivo, muita gente acha frustrante, muita gente acha um desperdício, mas a real mesmo é que a vida não tem muitos sentidos. Afinal, como dizia Camus, a vida é um absurdo. Então, você perceber que a vida realmente é um absurdo, não parece ser uma coisa totalmente lógica, uma coisa que por vezes você só vai estar vivendo a vida de forma totalmente instintiva, você não vai estar vivendo a vida de uma forma totalmente racional, você vai viver de forma emocionada, que no caso justamente é o emocional, o seu emocional. Você começa a parar de se cobrar tanto sobre tanta coisa. Não parece mais um absurdo você pensar que, vou sair para dar uma caminhada porque eu quero, porque eu estou sentindo que preciso disso. Não se torna uma coisa maçante. Isso é bem legal de se pensar, bem legal de se compreender, porque para com aquela coisa de que, eu preciso viver a vida dessa forma, eu preciso fazer isso, aquilo outro, de forma extremamente regrada, de forma totalmente densa. Não. E isso é uma coisa que eu percebi que conforme eu fui evoluindo, fui crescendo na minha adolescência e fui assistindo anime, eu fui entendendo um pouco isso da vida. Eu sou o tipo de pessoa que assisto muito anime de Slice of Life, porque eu gosto. Eu amo ver rotinas, e tanto que um dos motivos de eu ser professor hoje em dia é justamente porque eu amo assistir a rotina de pessoas. Eu gosto de ver as pessoas acordando, fazendo as coisas que elas gostam de fazer e indo para casa dormir, porque uma rotina é uma coisa que dá significado à vida. Tanto que você vai percebendo que a sua rotina vai te levando a alguns caminhos. Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de ir no parque. Eu vou todos os dias pro parque. Chega um momento que você pode conhecer uma pessoa nesse parque, que pode se tornar seu amigo, por exemplo. E esse seu amigo te apresentar todo um universo novo. Obviamente, eu estou extrapolando e fantasiando muita coisa, porém, essa é a essência da rotina. É de você fazer coisas que podem e dão espaços para você poder fazer outras coisas, aprofundar mais ainda. Você vive uma vida que você talvez ache que hoje em dia não é uma coisa tão importante, mas que conforme vai passando o tempo, você consegue realmente perceber que, nossa, ainda bem que eu vivi aquela vida, que eu vivo essa vida. E é algo muito gratificante, não somente para você, mas como para as pessoas ao seu redor, porque quando você faz algo bom, quando você evolui, você dá espaço para essas pessoas também evoluírem, você também mostra para as outras pessoas que é possível. Isso é uma coisa fantástica. E mudanças são uma coisa muito complicada, são uma coisa muito dolorosas. Eu hoje em dia estou provando justamente isso, que mudar é uma coisa muito dolorosa, uma coisa muito frustrante. Você tem que superar muitos desafios que por vezes nem parecem fazer sentido, mas que com o tempo você vai percebendo que, nossa, até que é bom, realmente valeu a pena fazer isso, valeu a pena me esforçar tanto por isso, porque deixou de ser somente uma fantasia e começou a se tornar realidade. Então, são escolhas de vida que às vezes te levam para locais bons, às vezes te levam para locais ruins, mas que nunca deixam de ser escolhas. Mas você não nasceu sabendo escolher, você não nasceu sabendo escolher, você não nasceu sabendo como decidir as coisas. A gente vai aprendendo isso com o tempo. E algumas pessoas ignoram esse aprendizado e continuam vivendo uma vida totalmente irresponsável, mas irresponsável no sentido de que elas não se responsabilizam pela própria vida e terceirizam as coisas, ou você entende que as escolhas que você faz geram os resultados que você faz. Então, se você escolher sempre as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. E se você sempre faz a mesma coisa, não pensa em diferenciar nada, você também nunca vai ter nada de diferente. Então, essa é uma reflexão que eu fiquei pensando, se é algo que eu fiquei pensando bastante, que pode fazer sentido, e faz sentido pra mim, porque é uma coisa bem legal. Me lembra muito esses momentos que eu gosto de assistir anime, de ver a vida das pessoas e pensar nisso.
Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, comenta aí o que você achou, me diga com a sua visão em relação a tudo isso, porque vai ser uma coisa muito interessante, é uma visão que eu quero muito ter de você. Então, muito obrigado e até a próxima.